da sétima meditação, a flagelação de Nosso Senhor atado à coluna. E o que a gente pede nesse mistério é a mortificação dos sentidos, porque os sentidos é a porta para todo o pecado. Então, quem não tem uma vida mortificada é guardar a vista, o paladar, a audição. Então, o que eu ando olhando, até o pecado da gula, por exemplo, preciso modificar um pouco o paladar, modificar as músicas que eu ando escutando. Então, tudo isso, a gente pensa nesse mistério da flagelação de Nosso Senhor atado à coluna, porque todo o seu precioso corpo ali sofre o flagelo. Então, o cristão ele deve ter essa consciência de que precisa, para ser santo, para agradar Nosso Senhor Jesus Cristo e agradar o coração imaculado da Virgem, o cristão precisa também ter uma vida mortificada. Porque o mundo de hoje, por bem da verdade, tem pavor da mortificação. Assim, fazer um pequeno jejum para o mundo, a não ser que seja para perder peso e ficar bonito para o mundo, aí sim. Mas fazer um pequeno jejum para mortificar a carne, mortificar o desejo, isso para o mundo é um escândalo. Então, o cristão ele precisa, com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Santíssima, procurar ter essa vida mortificada em comparação do mundo. Mortificar um pouco o sono, se acordar no horário mais adequado para uma vida de oração, todo mundo consegue fazer. Não há necessidade de acordar 3 horas antes do seu compromisso, do seu trabalho, mas de repente, se 10 minutos mais cedo é um pequeno incômodo para você, então mortifica esses 10 minutos de sono e se dedica a uma vida de oração, uma leitura espiritual. Então o mundo, pelo contrário, se é para ter beleza, se é para ter fama, se é para ter dinheiro, acorda muito cedo. Mas no nosso caso, que pretendemos, com o favor de Deus, chegar à salvação eterna, nós temos que fazer essa mortificação, se acordar mais cedo e oferecer a Deus o sono, pouca coisa, né? Há de mortificar também, alguns instantes da nossa vida, aquela refeição que a gente gosta muito, não é o jejum nesse caso, mas comer alguma coisa que nos incomoda, que não tem muito, não é bom para a gente, para o nosso paladar. Então, eu vou mortificar aqui o paladar, comendo essa coisa não tão agradável assim, e oferecer também como uma mortificação, essa mortificação dos sentidos. E também cuidado com o que a gente anda escutando, não necessariamente músicas impróprias, que isso aí não precisa falar, que nós temos que renunciar em nome de Deus, mas também até renunciar, mortificar os ouvidos, no sentido de que eu vou evitar estar dando ouvido para fofoca, por exemplo. São coisas pequenas, mas que um bom cristão precisa colocar em prática. A vida cristã é uma luta, e note que somos discípulos de um Deus crucificado. Somos membros de um corpo flagelado. Então, só essa informação aqui, esse ponto, nos leva a ter uma consciência de que há uma necessidade de ter uma vida mais mortificada. Porque o nosso Deus, sabemos bem, é um Deus crucificado. Lógico que ressuscitou. Mas os seus membros está todo flagelado. Não há nada saudável no corpo de Jesus. Então, eles, na flagelação, eles cedem à fadiga, mas seu terrível trabalho ainda não terminou. De tanto bater em Nosso Senhor, eles ficaram cansados, os carrascos. Mas eles queriam flagelar Nosso Senhor ainda mais. Alguns seguram esferas nodosas, eriçadas com espinhos, enquanto outros correias com ferro. Essas espantosas crueldades duram quase 1 hora, a flagelação do Nosso Senhor. E uma parte das pessoas, algumas delas cheias de estupor,
regozijam-se vendo a vítima. Não ter morrido com tamanha crueldade exigiu a força de um Deus. Quem sabe que Jesus poderia ter morrido já ali no Monte das Oliveiras, com o suor de sangue. Aqui também já poderia ter morrido. Foram 5.000 flagelos que nosso Senhor recebeu. Jesus não pode mais ficar em pé. Seu corpo é uma ferida vermelha e úmida. Seus olhos quase fechados com lágrimas e sangue. Vêm somente os seus algozes. Ainda assim, eles são tão, o olhar do nosso Senhor, eles são tão doces e suaves que amansariam uma fera selvagem. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando até nos nossos pecados, quando a gente peca, que a gente pensa que Jesus ficou muito irritado, lógico, né? Pecamos. Mas se a gente olha para Jesus, ele sempre tem esse olhar doce, nos chamando de volta. E se aquele selvagem tivesse olhado para Jesus pedindo perdão, imediatamente receberia o perdão. Então não é um olhar de ira do nosso Senhor, não é um olhar vingativo. E aqui a gente aprende também, quando sofrer alguma contrariedade da vida, não é fácil, mas ter esse olhar compassivo, doce de nosso Senhor. Pelo menos tentemos fazer isso. Mas sob o domínio do ódio, o homem é mais selvagem que uma besta. Tamanho amor da parte de nosso querido Salvador apenas irritou ainda mais os seus inimigos. Finalmente, após ter recebido 5.000 golpes, como foi revelado aos seus santos, Jesus é desatado e coberto de sangue, cai no chão. Seria justíssimo, note bem, seria justíssimo que nossa carne pecaminosa fosse amarrada a um pilar e espancada até a morte. Mas mesmo que nosso sangue fosse retirado completamente, gota a gota, até que não houvesse mais em nosso corpo, que valor teria, uma vez que é impuro e pecaminoso? Mas deve haver sangue, pois é o que ouço do apóstolo dos gentios na Epístola aos Hebreus. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem a infusão de sangue não há remissão. E quem faz isso em nosso favor é nosso adorável Salvador. Daí, meus irmãos, muita coisa importante a gente tem que considerar. Tanto pecado e tanto escândalo, modas indecentes, nudismo de praias e piscinas, glorificação da carne humana, sob o pretexto de arte. Como resistir ao mundo e à carne sem a mortificação dos sentidos? Vigiemos nossos olhos, nossos ouvidos, nosso tato, um pouco de mortificação pelo menos, aquele mínimo necessário para evitar o pecado grave. Note bem, sem a mortificação ninguém se santifica. A oração nos introduz no coração o amor divino, mas quem prepara o coração é a mortificação dos sentidos. Tenhamos coragem, a vida cristã é uma luta, a vida do cristão é uma luta, e a luta vai exatamente com a mortificação dos sentidos. Quando a divina providência mandar um pequeno sofrimento para você, ou melhor, permitir um pequeno sofrimento, acolhe como um dom precioso. E Deus vai permitir, por exemplo, celebrar a missa, se vai chegar a luz, eu não sei, é um pouco de dificuldade, lógico que é. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo, mas é uma parte da mortificação que nós podemos oferecer a Deus. Coisa pequena, simples, mas vamos fazer com muito gosto. Por último, quero sugerir aqui que eu vi nesse livro uma intenção, rezar pelos pecadores endurecidos. O hábito do pecado endurece o coração e reduz a pedra, e o pecado zomba de Deus e da fé, e morre no pecado e se precipita no inferno. Que desgraça! O mau hábito do pecado vai sufocando o remorso. Os maiores pecadores riem-se da eternidade,
caminham para a morte como se fossem pobres animais, sem responsabilidades eternas após sua vida. Não é a desgraça de tantos homens? Que tamanha desgraça não nos aconteça, apesar de nossos pecados e nossas misérias. Que Nossa Senhora do Rosário nos livre do abismo do endurecimento do coração e tenhamos compaixão dos infelizes pecadores chegados a tão lastimável estado. O pecador endurecido está arriscado a morrer no seu pecado. Morrereis no vosso pecado, diz a Escritura. Só vós, ó Virgem Santíssima, refúgio dos pecadores, podereis valer a esses desgraçados. A vós recorremos por vosso Santíssimo Rosário. Talvez haja entre nossos parentes e amigos algum pecador assim. Confiança. Vamos rezar esse Santo Rosário, solicitando a Nossa Senhora as graças, mas vamos também rezar pelos pecadores que já estão com o coração endurecido, porque a oração tudo pode. Também que Nossa Senhora nos conceda a graça de ter uma vida mortificada. Salve Maria.